Meus prezados amigos e queridos irmãos, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar voltando para comunicar com cada um de vocês, para estar postando comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Nós estamos aí com a lição, hoje a lição de número 9, aí de uma série de lições desse terceiro trimestre, e a lição de hoje tem um tema muito importante que nos apresenta como vencer as oposições à obra de Deus. Nós temos trabalhado aí quanto ao retorno de Israel a Jerusalém para a reconstrução ali, a construção do templo, reconstrução das muralhas, e nós temos mostrado, temos visto durante essas lições como Deus usou de misericórdia para com o seu povo na restauração daquela nação, daquele povo. Mas também nós temos visto que os inimigos eles se levantaram para se opor àquela obra, para que aquele projeto ele não pudesse ser concretizado. E a lição de hoje nos mostra exatamente, ainda dentro desse contexto de perseguição, de oposição dos inimigos, nos vai apresentar como vencer a oposição à obra de Deus. É importante nós observarmos que a oposição à obra de Deus sempre vai existir a oposição, e nós devemos nos cercar do conhecimento de Deus, nós devemos pedir direção a Deus para sabermos como nós nos comportarmos diante das provações, diante das oposições que a obra de Deus sempre enfrentou e sempre enfrentará enquanto aqui nós estivermos. E essa lição ela nos traz aí a oportunidade de refletir que diante das ameaças, diante da oposição, o povo de Deus, a igreja, ela tem que tomar algumas posições. Eu acho muito interessante essa lição nesse aspecto, apesar de que é uma lição que ela é relativamente pequena, nós não vamos assim aprofundar em grandes comentários, mas eu acho interessante porque o texto nos apresenta que diante da ameaça do inimigo, diante da oposição, o povo de Israel, ali a sua liderança, Neemias em especial, eles tomaram algumas decisões, tomaram algumas iniciativas que foram fundamentais para fazer frente à oposição do inimigo. E desde já eu quero dizer para você que lidera, exerce alguma liderança na igreja, para você que tem uma responsabilidade na obra de Deus, que é necessário que nós entendamos, e cada um de nós também individualmente, não só apenas a liderança, que nós entendamos que há momentos que nós temos que nos calar, mas há momentos também que nós temos que agir. Há momentos que nós temos que orar e há momentos que nós temos que tomar decisões. Nem sempre, diante da oposição do inimigo, nós temos que ficar calado. Nem sempre nós temos que apenas orar. Nem sempre nós temos que apenas discursar. Nem sempre nós temos que nos calar. E é bem importante essa lição porque ela vem nos mostrar que diante de uma situação pontual, um problema pontual, houve uma tomada de atitude por parte do povo de Deus para fazer frente à oposição à obra de Deus. O textuário da lição está como base o livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, e diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu acho interessante esse texto, por quê? Porque se nós formos analisar o contexto desse texto aí de Paulo aos Romanos, aí do capítulo 8, nós lemos apenas aí o verso 37, que é o texto que o texto áureo aí a revista nos apresenta, o verso 37 do capítulo de número 8, porém nós vamos observar que no contexto anterior a esse versículo, por exemplo, no início aí do capítulo 8, nós temos aqui, Paulo, ele traz algumas informações muito importantes. Ele mostra, ele já vem tratando, na verdade, desde o capítulo 7,
ele mostra a questão da prática da santificação, a questão da lei, faz um questionamento se o crente está ou não debaixo da lei, questiona se a lei é má ou não, a lei é a causa da morte ou não, como posso resolver as minhas lutas interiores. E ele vai trazendo essas reflexões, e quando ele chega aí no capítulo 8, ele começa a apresentar a questão da lei do Espírito da vida em Jesus Cristo, que nos livrou, no caso, da lei do pecado e da lei da morte, uma vez que nós em Cristo estamos agora debaixo de um novo pacto, debaixo da graça. E ele começa a apresentar então essa realidade aí na sequência do texto, começa a trazer a reflexão dos irmãos, a necessidade de que, enquanto igreja do Senhor, nós não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, uma vez que pelo Espírito nós somos vivificados, e agora é necessário que nós vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Aí na sequência do texto ele apresenta sobre uma vida com esperança. Ele mostra exatamente que a própria criação ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ele começa a tratar sobre essas questões, e eu acho bem interessante que na sequência da sua reflexão sobre as lutas, sobre as dificuldades que nós enfrentamos, ele coloca que todas as coisas, tudo que nós enfrentamos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele chama a atenção, que é uma outra coisa também interessante, que ele chama a atenção da questão de uma vida triunfante, mostrando a graça de Deus por nós, que não poupou o seu Filho, mas entregou pelos nossos pecados. Ele chama agora a atenção que quem nos condenará, uma vez que nós somos justificados por Cristo, se é Cristo Jesus quem morreu por nós e quem ressuscitou e está à direita de Deus, ali no caso intercedendo por nós. Ele mostra que nada nos separará do amor de Cristo. Isso é muito interessante aí na sequência do texto, que é exatamente o texto que nós vamos refletir no verso de número 37, que a lição propõe. Aí no verso 35, ele chama a atenção dizendo que quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai elencar algumas coisas que poderiam nos separar, porém que não nos separa se nós verdadeiramente estivermos alicerçados em Cristo. Por exemplo, a tribulação, a angústia, a perseguição. E aí essa lição fala exatamente da perseguição que o povo de Deus enfrentava. Então, a angústia, a perseguição, a nudez, ou seja, a falta de uma vestimenta, a nudez tem a ideia da provação, de faltar alguma coisa, o perigo, a espada. Aí ele começa a trazer essa reflexão e coloca, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. Um contexto de dificuldade, um contexto de luta. E aí entra o verso 37, que é o verso do texto áureo, quando ele diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo. Aí ele retoma o que ele havia dito antes: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado. Ele retoma agora com outros termos, mas mostrando a ideia de tudo aquilo que pode existir na terra ou nas regiões celestiais. No caso, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem esse principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, ou seja, nada. Ele faz a citação desses elementos aqui, mas ele quer dizer o quê? Que nada, absolutamente nada, nos separaria ou nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a ideia aqui desse texto, quando o textuário nos apresenta, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, é que em Cristo nós temos a certeza, a garantia da vitória. Agora é importante nós observar que a própria expressão vitória, ela não faz nenhum sentido se não for relacionada a uma dificuldade, a uma luta pontual que nós estejamos enfrentando. Então não se pode pensar em ser mais do que vencedor em todas as coisas sem que se tenha que encarar todas essas coisas, todas as
dificuldades que porventura nós tivermos que experienciar. Então, no caso aqui, voltando à realidade, ao texto da lição aqui em foco, nós vamos perceber que, de fato, em meio a uma dificuldade que eles tiveram que enfrentar, o povo de Deus foi vitorioso exatamente porque com Cristo, com Deus, a nossa vitória ela é certa. Aí a verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: quando nós depositamos, ou quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos. Porque essa verdade é uma verdade que deve ser posta em prática. Porque se nós formos observar o que o comentarista aqui está afirmando, é que quando de fato nós confiamos em Deus, nós descobrimos que em Deus, que com Deus, que com Ele, nós temos a garantia, o descanso de que o próprio Deus, Ele é bem maior do que as lutas, do que os obstáculos que nós encontramos. Porém, uma coisa que nós temos que entender nessa expressão, que Deus é maior do que os obstáculos, é não ignorar os obstáculos. Não é pelo fato de que eu tenho essa certeza, que eu tenha esse entendimento de que Deus ele é maior do que os obstáculos, que eu deva ignorar os obstáculos. Os obstáculos são reais, eles existem. Eu não posso fazer de conta que o obstáculo não existe, mesmo porque, para que eu possa saber como abordar uma situação, como enfrentar uma dificuldade, quanto mais eu conhecer sobre essa dificuldade, quanto mais consciência eu tiver do obstáculo que eu tenho para enfrentar, da situação na qual eu estou ou estou envolvido, mais possibilidade eu terei de me equipar para poder vencer os obstáculos. Porque isso, você deve levar isso em consideração, que muitos estão vivendo uma vida cristã, entre aspas, fora da realidade, não estão vivendo uma vida cristã com os pés no chão. Alguém que pensa que ser cristão é você ignorar a realidade da sua vida, ignorar, por exemplo, que você está enfrentando uma dificuldade na saúde, na família, na vida financeira, na vizinhança, no trabalho, ou seja, achar que ser cristão é tentar fechar os olhos para a realidade da vida, isso não é viver uma vida cristã autêntica. A grandeza de Deus, ela há de se manifestar. Nós veremos o quanto Deus ele é poderoso, o quanto ele é grande, exatamente em meio à nossa realidade. Então, diferente do que muitos pensam, e às vezes até são instruídos pela religião, a ignorar a sua própria realidade, a estar sempre com um pensamento positivo, que está tudo bem, que está indo de vitória em vitória, que não está enfrentando dificuldade, ou pelo menos agir como se não estivesse enfrentando, isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso não é a realidade da verdadeira vida cristã, da vida com Deus. A vida cristã não é você ignorar os montes, não é você ignorar a dificuldade. É você perceber exatamente o tamanho do monte, o tamanho da dificuldade, mas também perceber que Deus ele é maior do que a dificuldade. Quando o salmista, eu acho bem interessante, ali o Salmo 121, se não me falha a memória, quando ele diz, eleva os olhos para os montes, e aí ele vai e diz, de onde me virá o socorro? Eu acho muito importante esse texto, porque é o seguinte, o salmista, quando ele percebe as dificuldades, ali havia montes de fato naquela região, mas não era apenas monte, eram de fato ele está cercado por inimigos e vê montes de um lado e do outro e não tem para onde fugir, mas os montes não eram apenas montes físicos, os próprios inimigos eram montes e certamente cada um de nós temos os nossos montes e nós não podemos ignorá-los. Então, o que eu acho interessante, porque é o seguinte, o salmista, ele não ignora os montes. E uma coisa eu aprendi na minha vida, na prática, na minha prática cristã, e é algo muito lógico no nosso dia a dia, é que nós só podemos enxergar aquilo que está à nossa frente.
Infelizmente, existem pessoas que elas não conseguem ou não querem enxergar o óbvio. Se você está com dificuldade, se você está com problema, você tem que admitir que você está com dificuldade. Se você está fraco, admita a tua fraqueza. Se está em pecado, admita o pecado. Se está passando a luta, admita que está em luta. Porque nós enxergamos exatamente aquilo que está à nossa frente. Então, quando o salmista, ele coloca os olhos e ele diz, olha, eu elevei meus olhos e o que eu vi só foi um monte. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não está ignorando a sua realidade. Porém, no momento de aflição, no momento de dificuldade, quando ele enxerga apenas os montes à sua frente, aí nesse momento Deus se revela ao salmista e ele percebe a grandeza de Deus. Quando ele vai dizer exatamente, olha, eleva os olhos para os montes, de onde me virá a saída, de onde me virá o socorro? Aí naquele momento Deus se revela ao salmista e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que isso quer dizer? É exatamente que o salmista ele não ignora os montes, porém ele conseguia ver através e após os montes, que é exatamente a grandeza de Deus, o socorro de Deus. Então que eu e você, que nós possamos entender que a despeito da realidade, da dificuldade, do monte que nós temos que enfrentar, da oposição, como nos traz aqui o título da lição, que eu tenho que enfrentar, Deus ele é maior do que a nossa dificuldade. E quando aqui o textuário nos apresenta, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. E aí a verdade prática diz que quando nós depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que os nossos obstáculos, é exatamente porque Deus ele quer se revelar na dificuldade. E nós temos que ter esse entendimento verdadeiramente cristão, legítimo enquanto servo de Deus, de não ignorar a nossa realidade, mas de entender que Deus ele é maior do que a nossa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Bem, indo para a leitura bíblica em classe aí da nossa lição, nós temos aí o seguinte, está no livro de Neemias, capítulo 4, verso 8 ao verso 20, e depois 1 João, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, o verso de número 5. Alguns textos para nós meditarmos. Aí no capítulo 4 de Neemias, a partir do verso 8 ao 20, nos diz o seguinte, o verso 8. E ligaram-se entre si todos, esse todos aqui se refere aos inimigos do povo de Deus, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Aqui esses inimigos, mais especialmente os samaritanos, eles ligaram entre si, a ideia de ligar é juntarem-se, uniram-se em torno da sua causa, que era destruir o povo de Deus, e eles vieram então ligaram-se para virem atacar Jerusalém e para destruir o intento, no caso, para desviarem, melhor dizendo, Jerusalém do intento de tocar aquela obra. Aí o verso de número 9 diz o seguinte, porém nós oramos ao nosso Deus, aqui Neemias falando, em relação à posição dele e do seu povo, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Olha que interessante, aqui o posicionamento de Neemias, de um líder cristão, e é aquilo que eu falei no início, a gente tem que saber o momento de orar, quando orar e se devemos apenas orar. Porque Neemias, diante da informação que ele havia recebido de que os inimigos haviam se organizado para poder lutar contra ele, contra o seu povo, primeiro momento ele ora a Deus, que é a primeira atitude que todo cristão deve fazer diante da dificuldade, é buscar o socorro em Deus. Porém, interessante nós aprendermos que muitas das vezes nós temos que orar a Deus, mas o próprio Deus, ele exige que nós tomemos alguma atitude.
Quantas pessoas estão só orando, 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 e o problema nunca tem sido resolvido porque ele fica apenas na oração, não toma nenhuma atitude. Há uma música secular que eu gosto sempre de estar citando, que diz o seguinte, que não adianta ir à missa ou à igreja, rezar, e depois fazer tudo errado. Ou seja, o que é que essa música quer dizer? Que é necessário que aquele que reze ou aquele que ore, ele tome uma atitude de mudança, uma atitude diante da situação. Então a ideia aqui, voltando ao texto de Neemias, é que ele ora a Deus e certamente, pós-oração, ao ter orado a Deus, o Espírito de Deus o orientou a tomar algumas iniciativas. A oração foi fundamental? Sim, foi e é fundamental. Porque quando nós tomamos qualquer atitude pós-oração, nós temos a possibilidade de ter mais serenidade para agir e ser direcionado pela vontade de Deus. Quando nós fazemos uma oração consciente, uma oração pé no chão, uma oração apresentando a Deus a nossa real necessidade, a nossa real situação, e principalmente não querendo nos esconder ou tentar passar para Deus uma imagem daquilo que nós não somos. Quantas das vezes alguém quer impressionar a Deus e quando se coloca diante do Senhor, às vezes usa palavras bonitas, tenta maquiar a sua situação, como se quisesse passar para Deus uma impressão daquilo, de uma situação que ele não está vivendo. Como se ele dependesse de Deus, mas nem tanto assim. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Ao se colocar diante de Deus, se derrama diante dele, de maneira assim, tão direta, tão pessoal, como você falaria com o seu melhor amigo. Então aqui, Neemias, ele ora a Deus, e Deus o orienta, certamente, que ele deveria tomar algumas decisões pontuais, objetivas, no tocante àquela dificuldade. E é isso que ele faz. Ele ora a Deus e o texto diz, e pusemos uma guarda contra ele, ou seja, eles se prepararam para fazer frente àqueles inimigos. Oraram, mas vigiaram, mas tomaram uma atitude. Fizemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então percebe que em dado momento da nossa vida, tem momentos que nós temos que orar e esperar o socorro divino, sim, mas tem momentos que nós temos que orar e tomar atitudes, como foi o caso aqui de Neemias e o seu povo. Aí o verso número 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó, que era muito grande, uma vez que eles estavam reconstruindo, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos. Então, que disse Judá, que a realidade que eles estavam enfrentando, disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disso. Olha, nós vamos ver, eles estão lá em meio ao pó, a dificuldade é muito grande, eles não vão saber dos nossos planos, que aqui o que Neemias está dizendo, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar aquela obra. Ou seja, eles viam as dificuldades que o povo estava enfrentando, em meio a toda aquela luta, e eles falaram, eles não vão saber de nada, quando eles derem por conta, nós já estaremos no meio deles, nós vamos então invadir tudo, vamos dar contra eles, sem que eles saibam de nada, e estando no meio deles, nós vamos os matar, vamos matá-los, e então nós faremos cessar aquele empreendimento, aquela obra. Aí o verso 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre esses inimigos, esses judeus souberam do que eles estavam tramando, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Ou seja, de todos os lugares eles estão vindo, estão se organizando para destruírem vocês, para acabarem com vocês. Eles então eram informados. Verso 13. Pelo que
Aí a atitude dele de antes não ficou só lá orando, só clamando, ele se armou para isso, ele enfrentou também com atitudes o problema, pelo que, verso 13, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Eu acho muito importante isso aqui. É claro, cada contexto é um contexto, mas nesse contexto aqui do povo de Israel, da antiga aliança, exigia-se uma atitude decisiva para fazer frente àquele inimigo. E esse povo aqui que estava orando, que estava trabalhando, eles se preparam para a guerra. O inimigo vem, então, se é para enfrentar, nós vamos enfrentar. Já oramos, Deus já nos direcionou, agora nós vamos enfrentar. Sabemos que nós vivemos dentro de um contexto, e a Bíblia deixa muito claro, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados, a potestade, os poderes aí, as hostes espirituais da maldade. Porém, nós sabemos que há momentos que nós temos que tomar a decisão. Ser cristão não é não ter direito, não é ser ignorante, não é ser alienado. Somos cidadãos dos céus, como também cidadãos dessa terra com direitos e deveres, como qualquer um outro cidadão, e direitos esses, inclusive, conquistados, e vamos dizer assim, dados por Deus. E a Bíblia diz que deve temer o castigo aquele que está errado. Então não há nenhum erro a igreja, o cristão, fazer valer os seus direitos enquanto cidadão da terra, mesmo sendo cidadão dos céus. Então há momentos que nós temos que orar, mas há momentos que nós temos que tomar decisão sim. Mostrar que nós somos um povo esclarecido, nós somos um povo que temos dono, que temos valor e que não somos menos humanos ou que não temos menos valor do que os demais cidadãos. Porém, é claro, sempre em primeiro lugar, colocar-nos diante de Deus para que Ele nos oriente qual a melhor atitude que nós devemos tomar em cada situação. Então eu percebo, quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, eu percebo que muitas das vezes o cristão ele deveria agir em determinada situação, mas ele fica só na ignorância espiritual, achando que ele deve apenas orar e anular-se enquanto cidadão, anular-se enquanto um ser tripartido, um ser que tem espírito, alma e corpo, que tem desejos, que tem ansiedades, que tem sentimentos, que tem valor. Então é necessário que nós entendamos, e eu repito, sempre colocando diante de Deus, buscando a Deus em oração e sabendo que há momentos que nós devemos também agir. Nem sempre nós temos que dar o luxo de orar, cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. No caso aqui de Neemias, ele teve que tomar uma atitude, e nós vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos os homens de Deus tendo que tomar atitude diante de dificuldades pontuais. Paulo fez isso, Jesus fez isso no seu ministério, e é necessário que nós aprendamos em relação a isso. É necessário que nós tomemos também uma posição. Portanto, aqui voltando ao texto, o verso 13 que nós lemos, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, nos lugares altos, pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos, preparados para a guerra. Verso 14, e olhei e levantei-me e disse o que? Aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, quem? Os inimigos. Lembrai-vos do Senhor, lembrai de Deus. E aí eu acho interessante a descrição que Neemias ele traz aqui, certamente relembrando dos feitos que o Senhor já havia realizado no meio do seu povo, desde lá a tirada do povo do Egito, etc. E olha o que Neemias disse, olha: não os temais, lembrai-vos do Senhor. E ele dá um adjetivo para o Senhor.
ele predica aqui quem é o Senhor. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Lembra assim, olha, vocês não se assustam porque o Deus ao qual vocês servem, ele é um Deus grande, não é um Deus com letra minúscula, um Deus como os deuses da nação. Ele é grande e ele é terrível. Aqui o sentido, dentre os vários sentidos que nós podemos dar aqui, mas o sentido do termo terrível é no aspecto de que Deus ele é poderoso. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é terrível, ou seja, nada pode se suster diante de Deus. Então é isso que Neemias está passando para o povo. Lembrai-vos, não vos assusteis, lembrai-vos do Senhor, que ele é grande e terrível. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus terrível, é um Deus poderoso, e nós temos que entender que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então essa é a ideia, é o princípio que Neemias ele está ensinando a este povo, o Senhor grande e terrível, e pelejai, aí anima o povo, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vocês competem a vocês pelejarem na certeza de que o Deus grande e terrível está convosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí na sequência do texto, o verso de número 15 nos diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, toda a estratégia que eles tinham, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Então os inimigos eles souberam que eles já sabiam de todos os planos que eles haviam, no caso, projetado contra o povo, que o conselho deles já havia se dissipado, todo o conselho deles contra o povo. Todos então, o povo voltou para o muro, voltou para a obra, cada um a sua obra e preparado para o que desse e viesse. Aí verso de número 16, e sucedeu que, desde aquele dia, olha a atitude do povo de Neemias, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. E os chefes estavam por detrás de cada casa de Judá. Olha que texto é interessante, porque quando a Bíblia fala sobre tomar a armadura de Deus, diz que é para resistir o diabo e permanecer firme, ou seja, permanecer pronto para um novo ataque do inimigo. Então o que Neemias ele está colocando aqui é que a partir de então, quando eles souberam das ameaças do inimigo, que a qualquer momento o inimigo poderia atacar, diz o texto que os moços, ele dividiu os seus moços e o povo, e metade trabalhava, no caso, no muro, como ele coloca aqui, metade dos meus moços trabalhava na obra, aqui na construção, metade trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha o quê? As armas nas mãos, preparados para a batalha. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá para orientar, para poder dirigir as ações que fossem necessárias. Aí o verso 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, ou seja, os pedreiros, os que edificavam os muros, os que traziam as cargas, os serventes, os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Olha que texto profundo. Trabalhava com uma mão e na outra mão empunhava a arma. Mostrando o que? A ideia do trabalho e a ideia da vigilância. Aqui é bem interessante que nós poderíamos até mostrar aqui, fazer essa metáfora, claro, é uma leitura minha, de trabalhar e a arma na mão, fazendo esse paralelo entre a oração e a ação. Orar, que é o trabalhar no mundo espiritual, e a vigilância, que é o trabalhar no sentido prático, no sentido material. Então nós temos exatamente que era o que eles estavam fazendo. Com a mão trabalhava, com a outra tinha a arma pronto para, no caso ali, se defenderem.
O verso 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, preparados, e edificavam com a espada nos lombos, pronto para ser usada. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E havia ali a presença ali daquele que trocava a trombeta, que era exatamente aquele que iria avisar da aproximação do inimigo em qualquer parte no entorno ali da muralha. Onde aparecesse o inimigo, ele tocaria a trombeta para avisar os demais para se reunirem para a batalha. Então essa era a estratégia, era a maneira de Neemias lidar com a dificuldade, com o problema que ele estava enfrentando. Então isso aqui é muito, mas muito interessante. Aí o verso 19 diz o seguinte: E disse eu, Neemias, aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Grande é a extensão da obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Ou seja, a obra é muito grande, nós estamos apartados do muro, um dos outros, não há como nós termos uma comunicação muito rápida, porque a extensão da obra é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Está no verso 20. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, quando o inimigo aproximar, nós tocaremos a buzina exatamente no ponto onde aparecer o inimigo, onde tiver a ameaça. E vocês ficam atentos que ao ouvirem o som da buzina, ao ouvirem o toque da trombeta, vocês devem todos se reunirem a este lugar para batalhar contra o inimigo. E ele diz o seguinte: e o nosso Deus, que é o Deus terrível, poderoso, o grande Deus, ele pelejará por nós. Então, nesse texto aqui, que aqui encerra o texto proposto aqui de Neemias, nós vimos exatamente como Neemias se posicionou diante da oposição à obra de Deus. Ele orou, mas também tomou uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. E aí 1 João, no capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: Filhinho, sois de Deus, e já o tendes vencido, o que o inimigo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então aqui João fala aqui para os seus filhos na fé, os seus filhinhos, em relação a vencer o mundo, e vencendo esse mundo com a presença de Deus na sua vida, Espírito de Deus na vida, e ele diz: olha, filhinho, vós sois de Deus, já tendes o vencido o quê? O mundo, o inimigo, tudo aquilo que o inimigo representa e o mundo representa. Já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, que é o inimigo, as forças da maldade. Agora é interessante que João ele diz: o maior é o que está, não é só no meio de vós, é o que está em vós. Isso aqui faz toda a diferença. É necessário que eu entenda, que você entenda, que nós entendamos que nós não temos que apenas estar no meio do povo de Deus, sentir Deus em nosso meio, mas é necessário que nós sintamos Deus em nós. Deus, o lugar de Deus é em teu ser, no teu espírito, no teu coração. Porque aqui o texto, João, ele aborda exatamente: o maior é o que está em vós, ou seja, dentro de vocês. Vocês têm algo maior do que aquilo que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no capítulo 5, verso 5, ainda de 1 João, nos diz o seguinte: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Aí João ele traz aqui a memória mostrando o quê? Que aqueles que vencem o mundo é aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma vez que João está dizendo que quem vence o mundo é quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está mostrando que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a fé em Deus, é a fé de que Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos remir e que prometeu estar conosco, que está conosco todos os dias, até nos levarmos para estarmos eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, é os textos que nós temos para essa lição.
Nós vamos agora para a lição, apresentar alguma coisa que a lição tem a apresentar. Não irei aprofundar muito, a minha ideia era meditar mais em torno aqui da leitura bíblica em classe e pontuar algumas coisas na lição. A introdução da lição nos apresenta que na lição 7 nós observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte, no caso, dos inimigos, dos samaritanos. E nessa lição nós iremos observar, assim de uma maneira mais detalhada agora, as diferentes formas de seus ataques e como os judeus eles conseguiram vencer, entendeu? Todas a estratégia e concluir aquela obra. E o ponto central dessa lição que nós podemos ver é que jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Jamais devemos permitir que a nossa fé seja abalada, porque nós sabemos que a fé é exatamente aquilo que há de mais importante na nossa vida, porque sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, jamais devemos permitir que a nossa fé ela seja minada pelos ataques do inimigo. Aí o primeiro tópico da lição nos mostra ali qual a procedência desses ataques. Primeiro tópico, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz, não temais, não temos que lutar contra a carne ou sangue, aquilo que eu falei, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É 2 Efésios capítulo 6, verso 12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos, aqui no caso dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus e da sua obra. Então aqui é interessante porque esse primeiro tópico da lição, esse primeiro ponto, ele é em forma de uma pergunta. Qual é a procedência desses ataques? Uma pergunta. Então aqui o texto apresenta que a Bíblia nos revela que por trás de todo ataque há uma força maligna, uma força da maldade. E que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas que as pessoas que se levantam contra nós, contra a obra de Deus, são instrumentos de Satanás para nos destruir. Portanto, nós temos que entender que nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra a influência na vida das pessoas que se levantam contra nós, que se levantam contra a obra de Deus. Isso aqui é muito importante. Aí o subtópico 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta que nós temos que enfrentar? A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais. Ou seja, a Bíblia nos orienta, nós já vimos isso, a nos munir da armadura de Deus, a fim de que possamos o quê? Primeiro momento, resistir no dia mau. Ou seja, não fugir e nem ser vencido, mas poder fazer frente, resistência no dia mau, ou seja, no dia da provação, no dia da luta. E depois de ter resistido, nós possamos o quê? Tendo feito tudo, ou seja, possamos resistir e fazer tudo que tem que ser feito no dia mau. Então, primeiro momento, resistir, fazer tudo e depois permanecer firme, ficar firme. Então, ou seja, porque não basta resistir, não basta resistir tudo que tem que resistir, mas nada nos garante ou nos dá o conforto de que a luta ela passará e que não virá luta semelhante ou até mesmo luta pior. Nós não temos nenhuma garantia e certamente não temos de que o inimigo ele lutará contra nós e uma vez vencido ele fugirá e nunca mais voltará. Temos o exemplo da própria experiência de Jesus quando ali no deserto, iniciando o seu ministério, de que o diabo o tentou para derrubá-lo e não conseguindo, a Bíblia diz que ele se afastou procurando até que achasse uma outra ocasião para voltar a tentar Jesus novamente. Não é diferente conosco. Daí a necessidade de nós resistir, fazer tudo o que tem que ser feito e ficar firme para uma próxima investida do diabo. Então vimos assim que a Bíblia nos aconselha, a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas ficar firme, resistir e vencer no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Terceiro subtópico, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Fé em Deus é a arma mais eficaz. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que nós lemos. Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, em 1 Timóteo 6,12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Aí Hebreus 11:6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos 5:38. Não deixe lugar ao diabo. Efésios 4:2. Ou seja, a arma poderosa que nós temos uma arma eficaz para lutar contra as hostes espirituais da maldade é a dependência de Deus, é a nossa fé em Deus, porque essa é a vitória que vence o mundo. Também nessa luta, as armas devem ser espirituais. Nós temos que conhecer quais são os problemas que nós enfrentamos e quais são as influências, quem está por trás dos problemas que nós enfrentamos, que é sempre uma força maligna usando pessoas, usando situações para nos destruir. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Quando nós queremos lutar com as nossas próprias armas, nós vamos acabar dando lugar ao inimigo e fazendo aquilo que Deus não mandou que nós fizéssemos. É claro que em cada situação, Deus nos dirigirá, Deus nos conduzirá de como abordar o inimigo, seja na oração, seja numa tomada de atitude. Mas até as atitudes que eu tenho que tomar, como Neemias tomou em armar o povo, eram atitudes dirigidas por Deus após, tenho certeza, um longo período de oração. Ele foi direcionado por Deus a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Portanto, a nossa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual. Nossos inimigos, eles são inimigos que muitas das vezes eles visivelmente nós podemos tomá-los como sendo de carne e osso, mas na verdade nós temos que entender quais as influências que estão por trás dessas pessoas, daqueles que se levantam contra nós. Portanto, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os nossos inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas, elas devem ser armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Então nós vimos qual a procedência desses ataques, e o inimigo vai atingir exatamente aquilo que é de mais importante em nós, que é a nossa comunhão com Deus. Portanto, o tópico 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. Primeiro subtópico, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Isso aqui é muito importante, porque o inimigo ele tentou desprezar o povo de Israel para que a sua motivação, para que a autoestima ficasse lá embaixo, eles fossem enfraquecidos e eles pudessem vencê-los. Então isso é muito importante, porque muitas das vezes o inimigo ele vai nos desprezar, alguém vai nos menosprezar, esse alguém sendo usado por inimigo, e quantas pessoas têm dado ouvido à voz do inimigo, que pela boca de alguém diz que ele não pode, que ele não é capaz, que ele não vai vencer, que esse mal vai destruí-lo, e essas palavras entram na sua mente, entram no seu coração, e de fato ele se entrega à afronta do inimigo, à zombaria, ao desprezo do inimigo. Ele acaba se entregando ao desprezo e de fato ele é vencido. Então tenha muito cuidado, que uma das armas espirituais que o inimigo pode usar é exatamente o desprezo, é te desprezar. Davi foi desprezado por Golias, mas Davi não deixou que aquele desprezo tomasse conta da sua vida. O povo de Deus aqui, Neemias, foi desprezado pelo seu inimigo, mas eles não deixaram que essa palavra de desprezo os desmotivasse e os levasse à queda. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo ataca com a arma do desprezo. O que eles diziam? Que fazem esses fracos judeus? Está em Neemias 4:2. De fato, nós mesmos, aí o comentário fala que de fato nós somos fracos, mas só tem que nós temos um Deus forte. Quando os inimigos dizem que eles eram fracos mesmo, porém a confiança deles
que é o segredo, não estava neles, estava num Deus forte, num Deus grande. Paulo disse, quando estou fraco, então estou forte, porque eu reconheço na minha fraqueza a dependência de Deus. Quando o crente ele é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo quando eu vou me comparar com o inimigo. O inimigo é forte, Satanás é mais forte do que eu, mas eu não vou me comparar com o inimigo. Eu vou me posicionar a partir daquele que está comigo, que é maior do que o meu inimigo. Aí sim, eu sou fraco, mas eu estou forte, porque eu estou escondido naquele que é forte. Louvado seja o nome de Jesus. Então, foi esta tentação que derrubou Israel, no caso, em um outro contexto, quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós somos como um gafanhoto. Isso aí levou o povo ao fracasso, no caso, durante a caminhada, a vacilar quando eles se viam, não reconheciam na sua dependência de Deus. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, ali Josué e Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. Os inimigos existem, nós não ignoramos, mas nós vamos em nome do Senhor. Porque, como diz lá no livro de Números 14, 19, o Senhor é conosco, nós não os temais. Louvado seja o nome de Jesus, como está em Neemias 14, 19. É bem interessante aqui nós observarmos que o inimigo ele vai usar a arma do desprezo, também ele vai atacar com a arma do escárnio, de escarnecer de nós. Além de desprezar, tendo-nos como fraco, vai então escarnecer, vai zombar de nós. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Os heróis da fé tiveram que enfrentar isso em todo o tempo. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Alguém o chamou, por exemplo, num dado momento, que ele estava cheio de demônio, que era Belzebu, que operava na vida de Jesus. Então Jesus não se livrou. E ele disse, se chamaram, olha, o próprio Jesus ele diz o seguinte em relação ao escárnio, se chamaram Belzebu ao pai de família, se referindo a ele, como pai de família, quanto mais aos seus domésticos, ou seja, aqueles que servem ao pai de família, que é uma referência aos seus discípulos, à igreja. Se chamaram a cabeça da igreja, chamaram de Belzebu, que Jesus tinha demônios, se escarneceu de Jesus, quanto mais de nós, os seus servos. Então, Jesus já nos alertava quanto a isso. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Então, nós não estamos imunes ao desprezo, ao escárnio. Porém, a nossa fé, como nos diz o ponto, a nossa fé não pode ser minada, porque o inimigo, através do desprezo, através do escárnio, ele vai tentar minar a nossa fé. Mas nós temos que descansar e ter a certeza de que maior é aquele que está conosco. Louvado seja Deus. Aí o subtópico 3, o inimigo chama a nossa atenção para a intensidade da tarefa. Isso aqui é interessante, que aqui quando coloca o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade, melhor dizendo, da tarefa. Ou seja, o inimigo tenta mostrar que a tarefa é maior do que aquilo que nós podemos realizar. Não, isso é muito grande. Você não vai conseguir. Quantas das vezes, diante de uma dificuldade, o inimigo usa alguém para dizer, não, isso é demais para você. Você não dá conta disso. Não é que você vai ignorar. Não é ignorar, como já falei. Mas você tem que entender que aquele que está com você é maior do que a dificuldade. Portanto, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão, aí eles criticando, zombando do povo, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Essas pedras foram queimadas, vocês estão em meio ao pó, vocês estão vendo, estão em meio a pó. Vocês não têm nem como mais edificar. Por acaso essas pedras vão vivificar, vão aparecer um toque de mágica aí do pó e vão edificar esses muros sozinhos? Vocês não dão conta disso. Isso aqui é muito interessante. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamou, ele recusou-se a ir.
Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem faz a obra de Deus, quem faz a obra, melhor dizendo, quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Isso aqui é muito importante, porque aquela obra que o povo tinha que realizar, na verdade, era Deus que estava por trás daquela obra. O povo seria apenas instrumentos. E aqui eu chamo a tua atenção, que muitas das vezes eu acho que é algo muito sério na nossa jornada espiritual. Muitas das vezes nós achamos que nós fazemos a obra de Deus. Não, se eu não fizer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus, e aí eu vou me desgastar, eu vou me acabar, porque a obra de Deus tem que ser realizada. Momento. Na verdade, nós não fazemos a obra de Deus. A obra de Deus, quem faz é o próprio Deus. Quem é o homem para fazer a obra de Deus? Só que Deus, ele é espírito. Deus, ele faz a sua obra através dos seus instrumentos. Então você e eu somos apenas um instrumento para sermos usados por Deus na realização da sua obra. Mas, de fato, quem realiza a obra é o próprio Deus. Porque tanto querer quanto realizar vem de Deus. Então, qual é a minha posição? A minha posição é ficar na dependência de Deus. Daí Neemias chamaram, pode, gente, vocês devem entender que o Deus de vocês, ele é grande e terrível. E é ele que peleja por vocês. Vocês serão apenas instrumentos na mão de Deus. Então nunca se esqueça que não é você que faz a obra de Deus. Quantos aí se acham, não, mas se eu não fizer, a obra não vai. Mas está assim porque eu fiz, porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Como se dissesse, Deus precisa de mim. Deus está em vantagem, Deus é privilegiado porque tem eu para fazer a sua obra. Poxa, santa ignorância, como diz o adágio popular, não. Você é simplesmente um instrumento para ser usado por Deus e deve ser usado por Ele, que Ele quer fazer a sua obra através de nós. Porém, não se orgulhe, porque Deus pode levantar outro no teu lugar. É necessário que nós entendamos, você que é líder, você não é dono da obra, você não faz a obra de Deus. É Deus quem faz a sua obra e você é privilegiado, você que é privilegiado por poder servir a Deus, por ser um diácono, um instrumento nas mãos de Deus. Mas é necessário que nós entendamos que a obra de Deus, quem faz é o próprio Deus através dos seus instrumentos, daquele que ele capacita para determinada obra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, isso é uma realidade muito interessante, mostrando que é Deus quem usa os instrumentos. E apesar do inimigo ele chamar a nossa atenção da imensidade da tarefa, que de fato nós somos incapazes, mas pela fé nós percebemos que o Deus que age em nós, ele nos capacita para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Sempre houve, sempre existirá boatos, mentiras, falsos testemunhos para atrapalhar a obra de Deus. E não foi diferente nesse contexto de Neemias. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Olha, você está fazendo isso, mas seu interesse é se tornar rei, é se rebelar. Quantas das vezes nós também não temos ouvido isso? Quantas pessoas, por exemplo, às vezes no meio da própria igreja, quando você está fazendo uma obra para Deus, ali o Deus está te usando na obra, melhor dizendo, quantos não acham que você está com isso, está querendo se aparecer? Às vezes até muitos líderes fracos de espírito, muitos líderes que não têm convicção do seu chamado, da sua autoridade espiritual, não estou dizendo autoridade de homem, porque fez um curso de teologia, porque foi consagrado, porque recebeu um título e necessariamente se julga ter autoridade. Não estou dizendo isso. Estou falando de uma autoridade divina, de alguém que tem de fato uma autoridade da parte de Deus e que talvez não necessariamente precise de um título, mas o título também ele faz sentido dentro da organização humana. Mas quantas das vezes alguém tem
sido levantado por Deus para trabalhar na obra de Deus. E eles são vistos por alguns como uma ameaça, como alguém que está querendo se aparecer, que está querendo tomar o lugar do outro. No caso, às vezes, aqueles que o cercam, não, mas chegou agora, ou está fazendo isso, está crescendo, e se sente ameaçado, a liderança se sente ameaçada, o pastor se sente ameaçado, como se, de fato, a intenção, todo homem tivesse a intenção ruim de querer o poder, de querer a fama, a glória para si, principalmente nesse contexto moderno, onde cada um quer se aparecer, quer tocar trombeta com aquilo que faz. Aí quando vê alguém fazendo, acha que a intenção do coração é tão maligna quanto a sua. Está querendo posição, não, mas está fazendo isso certamente, está pensando numa posição. Está pensando em conquistar o povo, está pensando em arrebanhar o povo para si. Nem todo mundo é assim. Nem todos pensam assim. Ainda existem homens e mulheres sinceros diante de Deus, que têm consciência de que são usados por Deus, de que a glória não é sua, que faz unicamente para Deus, não visando posição, não visando destaque, não visando nada a não ser o reino de Deus. Então os boatos surgiram no meio daquele povo. Neemias foi alvo de boatos, de mentira, de que de fato ele estava ali querendo se constituir rei sobre o povo. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé, em sua confiança em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias 6:8. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, infâmia e por boa fama. Aí Paulo falando do que ele era alvo, entendeu? De calúnia, sendo ameaçado também, como ele coloca aqui, tornando-nos recomendáveis em tudo. Somos exemplos que fomos honrados, fomos desonrados pela fama, má fama, e aqui Neemias também enfrentava a mesma dificuldade em relação aos boatos dos inimigos, e Jesus ele aconselhou que aqueles que sofrem acusações mentirosas, que deveriam que alegrar-se e exultarem, e não atentarem para os que falam mal deles. Regozijai-vos quando falar de todo mal contra vós, porque assim fizeram os profetas, os santos que vieram antes de vós. Portanto, o inimigo ele vai levantar boatos, vai levantar mentiras para tentar atrapalhar a obra de Deus e aqueles que estão realizando, sendo usados por Deus. Também o inimigo ele vai usar como arma a astúcia. Astúcia, daí a Bíblia diz que nós devemos estar atentos para entender as astúcias, as ciladas do inimigo. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Eles fazem um convite para os judeus se reunirem a eles, para estarem ali aliançados, para poderem se congregarem juntos. Porém, a intenção deles era exatamente matar Neemias. Porém, eu acho bem interessante a fala de Neemias e o que isso representa para nós, que Neemias ele responde diante do que eles estavam fazendo, aí no caso, tentando com astúcia para destruir a vida de Neemias. Eu acho bem interessante que eles, ao insistirem na proposta, o convite ele foi recusado, repetidamente recusado por Neemias, e ele diz o seguinte, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Olha que expressão profunda. Neemias diz, olha, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso descer. A ideia aqui, que eu posso trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto, é que o que Neemias estava fazendo, na leitura que eu posso ver desse texto, era algo tão importante, que Neemias diz, olha, eu estou envolvido em algo tão importante, uma obra tão grande, era grande de fato e de verdade, em extensão, em materialidade, mas também era grande em aspecto espiritual, porque Neemias estava ali a serviço do Deus Todo-Poderoso. E Neemias diz, olha, o que eu estou fazendo é tão grande, eu estou tão ocupado, que eu não posso me rebaixar, não posso me envolver com aquilo que não edifica. Eu não posso me envolver com vocês, eu não posso me rebaixar. A minha responsabilidade é tão grande que eu não posso desviar os meus olhos, eu não posso descer no sentido de estar com vocês,
sair daqui e descer para estar com você, mas se descer também, tem uma lição no mundo espiritual, é que eu não posso cair, baixar de nível, de estar envolvido com Deus para estar envolvido com vocês. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus ele fala com você através desse texto. Eu quero que você entenda agora, pelo Espírito de Deus, que você que está envolvido com Deus, você que está envolvido com a obra de Deus, você não deve descer, não deve baixar o nível. Quantas pessoas trocam o privilégio de servir a Deus, de adorar a Deus, de ser usado como instrumento por Deus, de estar envolvido numa obra para Deus. Quantos baixam o nível e abandonam a obra que Deus confiou nas suas mãos, abandona o seu chamado, abandona a sua missão, a sua vocação, para se tornar, quem sabe, para ganhar muito dinheiro. Isso é rebaixar. Para se tornar um materialista. Quem sabe para se tornar um político partidário. Não há nenhum erro. O cristão se candidatar, não há um erro nenhum. Porém, você tem que ver qual é a posição que você está. Se Deus te colocou numa posição a qual Ele quer que você esteja, na qual Ele quer que você esteja, você não deve descer de nível. Você não deve trocar ser embaixador do reino de Deus para ser embaixador do reino do mundo, dos homens. Você não pode trocar o chamado para uma obra espiritual para se tornar um materialista. Você não pode trocar servir a Deus para servir ao mundo, para servir a Mamon. Quantos aí tiveram um chamado por Deus e renunciaram o seu chamado para estar envolvido com a política, para estar envolvido, num caso, em falcatruas, para se tornarem corruptos? Quantos baixaram o nível? E aqui eu acho muito interessante, porque Neemias ele diz, olha, eu estou envolvido numa grande obra e eu não poderei descer. E aí eu pergunto para você, qual o nível que você está? Você ainda está no nível que Deus quer que você esteja? Ou você já desceu de nível? Ou quem sabe você está sendo tentado a descer de nível? Na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada, são vários os convites. E aqui nós estamos falando da astúcia do inimigo. A astúcia que era fazer com que Neemias descesse para estar com eles, para eles destruírem a Neemias. E durante a caminhada espiritual, quantos desceram de nível e hoje estão destruídos, estão acabados na vida espiritual, acabados na família, acabados na moral, perderam a moral, perderam a autoridade, perderam a dignidade, porque desceram para o lucro fácil, desceram para a corrupção, se venderam, destruíram a moral da igreja a qual lidera, passaram a viver em torno do dinheiro, em torno da posição, entraram pelo caminho da simonia, pelo caminho do nepotismo na igreja e desceram de nível. Tiveram um início de carreira espiritual muito bom, muitos líderes, por exemplo, começaram muito bem, homens de Deus, tementes a Deus, cujo coração estava em Deus, homens que de fato viviam para Deus, mas que com o passar do tempo baixaram o nível, se tornaram corruptores, e hoje estão envergonhando o nome do Senhor, escravizando a vida da igreja, e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, dando escândalo lá fora. Portanto, Neemias ele tinha consciência do seu chamado, e ele não quis descer o nível. Não, estou envolvido numa grande obra, portanto não poderei descer. Isso é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ainda o subtópico 6 desse tópico 2, o inimigo usa como arma as ameaças.
Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra ele. Uma vez vocês não querem unir conosco, não querem unir a nós, então nós vamos destruir vocês. Então os inimigos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Isso aqui é muito interessante. A ideia de resistir ao diabo. E você resiste orando e tomando decisões. E mesmo diante das ameaças, aqui o povo de Deus não se deixou abater. Pelo contrário, se prepararam para enfrentar o inimigo. E, finalmente, o último tópico da lição, que é qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Qual foi o segredo? Primeiro tópico. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Isso aqui é muito interessante. Neemias deixou muito bem claro que aquela obra era de Deus e que Deus estava com ele. Inclusive os inimigos perceberam que Deus estava com aquele povo. Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. A convicção de Neemias no capítulo 2, verso 20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém, a certeza do chamado, isso aqui é muito interessante, nós já falamos sobre isso. Deus o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações. Quando nós temos certeza de que fomos chamados por Deus e que Deus está conosco, nós nos guardamos de nos precipitarmos diante das ameaças do inimigo, de entregarmos os pontos. Então, a certeza de que Deus está conosco nos livra da precipitação, de falarmos palavras impensadas, abrir a boca, isso para falar besteira. Podemos assim governar o nosso espírito quando nós temos certeza de que Deus está conosco. Também o subtópico 2, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração, com frequência lê-se sobre Neemias, que Neemias orava. Aí temos um exemplo. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. Aí Neemias 4, verso 4, capítulo 6, verso 14, Neemias orando, 13, 29, Neemias orando. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Deus, ele quer e resolve as nossas dificuldades. Mesmo Deus que nos exorta a orar, também prometeu nos responder às orações, louvado seja o nome do Senhor. Então os judeus, eles venceram também pela oração, colocaram diante de Deus aquela causa. E é interessante aqui nós observarmos o que então, isso aqui é bem importante, nós, o tópico 3, devemos também orar. Então, assim como Neemias venceu pela oração, nós devemos também orar. Orar sem cessar é recomendação divina. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Aí, aquela parábola da insistência, de insistir, daquela viúva insistindo pelos seus direitos. Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito. Orar e súplica no Espírito, é a recomendação de Paulo. Aos Colossenses ele escreve, perseverar em oração. O que então é perseverar em oração? O que é perseverar em oração? É a lição que nos apresenta, para fecharmos aqui, 3 posições, atitudes que simboliza perseverar em oração. Primeiro, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas em oração. É impedir que qualquer coisa nos impeça de orar, é perseverar em oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispõe de tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Isso roubava o tempo de Marta. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Tudo aquilo que tentar impedir, nós devemos vencer esses obstáculos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Olha, são vários os inimigos da oração. Sempre quando você quer orar, aparece alguém na tua casa, aparece um barulho, alguém fazendo um barulho, aparece um pensamento de você ter que fazer outra coisa, você lembra de um monte de coisa. Quando começa a orar, aí começa a ficar cansado, e aí o pensamento começa a devagar. Então são vários os inimigos da oração, e você tem que se esforçar
para impedir que qualquer coisa venha te tirar do foco da oração. Isso é o caminho para a perseverança, enfrentar de cara tudo aquilo que tenta te distrair, te tirar dessa jornada do caminho da oração. Também é persistir em orar. Você se torna um homem de oração, uma mulher de oração, quando você ora. É como aprender a correr. Alguém aprende a correr grandes distâncias correndo, corre pequenas distâncias até se tornar um grande corredor. Alguém aprende a pescar pescando, alguém aprende a orar orando. Então, perseverar em oração é exatamente persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. O inimigo ele vai tornar algo difícil. A oração, para aquele que não tem o hábito de orar, é algo difícil, algo pesado. Mas Deus dá graça para nós nos tornarmos homens e mulheres de oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorada era por quê? Porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta daquela oração. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva, que ela insistiu até alcançar a vitória. Então é necessário que nós entendamos que persistir na oração é exatamente procurar vencer o diabo no aspecto de que torna a oração, tenta passar a impressão, ou de fato ele tenta fazer com que as dificuldades surjam, que a oração seja algo pesado, como está carregando pedra. Mas você se exercita na oração orando. É como ninguém se torna um bom leitor, um grande leitor, na primeira mão. Você vai ler ali um parágrafo sem dificuldade, mas insiste em todo dia ler um parágrafo, vai aumentando. Quando você pega o hábito, você não consegue mais parar de ler. Assim também é em relação à oração, a persistência na oração. Também a letra C aqui é nos apresentado. Como persistir na oração? É orar até que venha a resposta de Deus. Devemos orar até que. Você vai orar. O exemplo da viúva foi exatamente, ela insistiu naquele juiz iníquo, insistiu aquele juiz implacável, que não respeitava a Deus nenhum, mas de tanto ela insistir, ela foi atendida. Então você deve orar até que Deus realize a sua vontade, que pode ser um sim e também pode ser um não, mas a vontade de Deus, ela sempre é a melhor. Então é orar até que venha a resposta de Deus. Portanto, orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse. Então Jesus, ao pedir que passasse aquele cálice, Paulo ao pedir para tirar o espinho na carne, Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. Os discípulos perseveravam em oração, no caso, e os discípulos perseveravam em oração até que o fogo do Espírito desceu, no caso, no Pentecoste. Então mostra o quê? Você deve orar até Deus responder, certo? Não há uma quantidade de tempo. Deve orar. Isso é perseverar em oração. Também, perseverar em oração, para finalizarmos, é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos. Enquanto nós trabalhamos, enquanto nos ocupamos nas tarefas diárias, o Espírito Santo, ele ora por nós. Ele está intercedendo por nós. Você pode estar em oração, mesmo trabalhando, estudando, nas suas atividades. O Espírito Santo, ele deve estar orando em você, orando por nós. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. Se estamos ajoelhados, deitados, em pé, a posição não importa. O que tem que estar diante de Deus, dobrado diante de Deus, é o nosso coração. Quantos às vezes está ajoelhado fisicamente, aparentemente ajoelhado diante de Deus, mas o seu coração não se dobra diante de Deus. Então, a verdadeira oração, a posição da oração não é a posição do corpo, é a posição do espírito. Se pudermos ajoelhar como sinal físico de humilhação, ótimo, interessante. Porém, o mais importante é como o nosso espírito, como o nosso coração está posicionado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dar liberdade ao Espírito Santo. Ou seja, dar liberdade ao Espírito Santo é o segredo da oração. E ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, essa lição fecha falando sobre a oração. E nós vimos aqui, então, recapitulando,
como vencer a oposição da obra de Deus. Primeiro momento, nós vimos aqui que é exatamente para vencermos a oposição, entendermos qual a procedência do ataque. Saber que é o inimigo, qual é o nosso inimigo. E no caso aqui é Satanás por trás das ações das pessoas. Também, além de entender a procedência dos ataques, é o que fazer diante desse ataque, que é exatamente orar e também nos preparar. Então, no primeiro momento, nós vimos ver a procedência dos ataques, o inimigo, saber que o inimigo ele procura atingir a nossa fé, e o principal que nós devemos guardar é a nossa fé, e que também nós devemos, qual é o segredo da vitória? Qual foi o segredo da vitória de Neemias? Que foi, em primeiro momento, ele orou a Deus, e Deus o direcionou no que ele deveria fazer diante daquela situação. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale poderosamente ao teu coração, que você permaneça na presença de Deus, tendo uma vida direcionada por Ele, que você possa pedir de Deus direção para se posicionar diante dos ataques do inimigo, como se posicionar. Um grande abraço, a paz do Senhor, oreis por nós, em nome de Jesus, se possível, compartilhe esse vídeo, levam outros a poderem estar aí divulgando esse trabalho. Eu até coloquei aí, no caso no Face, solicitando aos meus amigos que divulgasse esse trabalho, que levasse outros também a se inscreverem ou se inscrevam no nosso canal. E você que puder, inscreva aí no nosso canal, em nome de Jesus, divulgue, a gente possa alcançar um número maior e quem sabe a gente tenha um alcance maior e possa estar fazendo um trabalho maior. Então, meu objetivo aqui é unicamente a propagação da palavra de Deus por meio do ensino, da reflexão. E se você acredita no nosso trabalho, não fique apenas para você. Eu sei que tem algumas pessoas que de fato conhecem o meu trabalho, têm acompanhado, e eu louvo a Deus pela sua vida, mas faça alguma coisa a mais. Leve, divulgue, entendeu? Você pode, aí você tem a liberdade no seu próprio Face, tem a liberdade de divulgar, entendeu? Faça, você cria aí algum slogan, alguma coisa para a divulgação aí do nosso canal, seja um multiplicador, para que outros possam estar acessando a esse canal e que nós tenhamos aí um número de inscritos maior, para poder esses estarem divulgando o trabalho, levando outros a terem acesso ao ensinamento da palavra de Deus. Portanto, Deus os abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.